não tem estado com os amados aqui, mas no coração sim, com certeza, no coração sim. Queridos, eu me converti no tempo porque é bom o cheiro dele, bom demais. Eu abençoo alguém, pelo menos com um CD. Tem alguém de aniversário hoje? Bom, irmã, a irmã levantou a mão muito rápida, quase vi. Não, mas a senhora ergueu a mão tão rápido que, meu Deus do céu, nem um arrebatamento vai ser assim. Uma coisa, Deus Jesus, que coisa linda. Aplauda o Senhor pela vida dela. Lá atrás a gente trouxe alguns materiais. Tem livro do meu pastor, apóstolo Zimino, também ali, o último lançamento sobre avivamento. Meu livro também está pronto, tá, gente? O problema está só no tal do prefácio. Meu Deus do céu, eu só nunca achei esse tal do prefácio. O apóstolo Zimino ficou de fazer aí, porque a gente está preso mais ou menos nessa área. Mas eu espero trazer para vocês aí, em breve também a respeito do avivamento. Também tem ali um manual de como você deve investir o seu dinheiro na obra de Deus. Muito jóia. Você dá uma olhada. E as camisetas do Felipe, que trabalha no pedaço CW, no Ministério de Intercessão. Ele é um filhão que Deus nos colocou à disposição desde o ano passado. Nós temos andado juntos. Filho de pastor também, aqui de Sarras. Uma bênção esse menino, uma bênção. Adotamos ele. E eu estou muito bem acompanhado, né, da mulher mais linda desse mundo, a pastora Sheila. Um visual diferente também. Quem tem, pastora? Nós dois fomos ver a Deus. Eu voltei de cabelo branco e ela sem cabelo. Uma coisa doida. E a minha linda filha, Ana Rebeca, fica em pé, filha. Rebeca é uma bênção de Deus na nossa vida. Meu filhão não pôde ir até porque estava trabalhando e ia chegar às 7h30 só em casa. E amanhã ele vai estar envolvido com uma ministração. O pessoal do Aibo estará ministrando amanhã no Ministério do Bom a Serviços. Mas, queridos, nós somos muito gratos por esse momento. Não porque nós estamos ministrando, não. Pelo contrário, nós nem somos merecedores disso, em meio a tantos homens de Deus, mas porque o Senhor permitiu que nós pudéssemos estar aqui com os amigos, que o Senhor permitiu que nós pudéssemos adorá-lo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Na quarta-feira última nós estávamos no restaurante comunitário e na mesma alegria nós tivemos a oportunidade de poder ministrar os andarilhos, as pessoas de ruas, os dependentes químicos e Deus falou tão direcionadamente como fala conosco aqui. Então, quando o Senhor nos dá uma oportunidade como esta, não há divergência de público. Pelo contrário, há muito mais temor no nosso coração, porque o Senhor é quem estará nos ministrando. Então, a responsabilidade é muito maior. Ela é muito maior. Muito maior. Ontem nós estávamos em Bombinhas ministrando e eu fiz alusão a respeito de algumas coisas com relação às pessoas entenderem os processos de Deus. E eu percebi que algumas daquelas pessoas parece que elas não estavam entendendo algumas coisas ainda. Aí o Senhor começou a falar de uma forma diferenciada, na verdade, dentro daquilo que eles são acostumados a ministrar, serem ministrados. Então o Senhor começou a trazer revelação do coração das pessoas. Eu percebi que o vento começou a soprar diferente, porque na verdade, na multiforma de Deus, ele trabalha com um vocabulário, com uma palavra, sempre para cada tipo de público. E a gente começa a ver como o Senhor trabalha. Eu tenho percebido alguns trabalhos de alguns homens de Deus com pessoas na rua e o estilo deles é totalmente voltado para aquele modelo. Outros trabalham talvez no evangelismo de impacto e eles têm uma linguagem específica. Mas uma coisa nos impressiona, é que Deus continua falando com o seu povo. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Apesar de sermos tão miseráveis, sermos tão pequenos, eu sei que já pude sentir o cheiro dele. Ele está procurando de fato verdadeiros adoradores. Mas essa procura dele, essa caça desses adoradores é para nós agora, porque no Velho Testamento diz: eu encontrei na filha os
servo. Então é para nós nesses dias agora. É nesses dias, é nesse tempo que Ele está procurando, porque alguém lá atrás já sabia como agradar o amado da nossa alma. Alguém lá atrás já sabia como trabalhar isso. E talvez nós ainda não tenhamos o segredo, nós ainda não tivemos o posicionamento e a condição de chegarmos talvez a tal nível ainda. Mas existem alguns momentos que nós conseguimos atingir o coração da amada nossa alma, talvez no quarto de casa, na oração, talvez dentro do carro, aqueles dias mais tenebrosos. Sabe aqueles dias que você parece que não tem nem força para falar, mas você começa a com poucas palavras dizer assim, vem me pegar, fala comigo alguma coisa. E você não tem muita força para falar, mas as lágrimas começam a fazer forma no seu rosto. E você percebe que Ele vem. E Ele vai tomando. E Ele chega. Meu Deus, é tão bom. É tão bom. É tão bom. Ah, Espírito Santo. Não tem ninguém maior do que você nesse lugar, Espírito Santo. Não há outro, Senhor. Não há outro além de Ti. Não há outro, Senhor. Não há outro, Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor, Pai. Nós precisamos da Tua manifestação, da Tua graça, da Tua glória. Nós precisamos do Teu amor de fato. Nós chamamos, 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 nós chamamos. removida.
Sabe, hoje eu fiz um comentário a respeito de pessoas avarentas que se preocupam tanto com seus bens materiais, com as coisas que eles têm, que quando alguém se aproxima deles, eles ficam armados, eles ficam policiados e eles não querem muito que essas pessoas se aproximam porque eles têm regras e eles acham que todo mundo vai querer arrancar, quem sabe, o ministério deles, porque a avareza ela não está só voltada à questão financeira ou material. A avareza ela está inserida no homem, no que se refere à sua condição de achar que tem mais, que é maior, que é superior e que não deve dividir nada com ninguém. Eu já vi homens avarentos no ministério morrerem sozinhos porque não distribuíram aquilo que Deus deu para eles, para que eles pudessem então gerar filhos e esses filhos se tornassem geracionais. E eu fiz então um comentário e disse: sabe qual é o final dessas pessoas? É a morte, é a solidão. Elas vão ficar sozinhas. Então algumas pessoas entraram comentando a respeito daquele assunto, sem compreensão nenhuma, dizendo: não, é melhor me policiar, é melhor eu me cuidar, é melhor porque, olha, eu já tomei tanta paulada na vida. Eu não acredito nesse evangelho, queridos. Eu não conheço esse evangelho. Esse evangelho é o evangelho do fracasso, daquele que não acredita que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou cremos. Eu não acredito no evangelho que coloca o perdão à frente, que coloca o amor à frente, e depois não acredito que o Senhor pode fazer com que as pessoas que venham se aproximar de nós, elas não queiram arrancar aquilo que Deus nos deu. Não. Se eu acredito no perdão e no amor, que são o suporte do evangelho, eu tenho que acreditar que mesmo que aquela pessoa tenha me ofendido, mesmo que ela venha para querer arrancar alguma coisa de mim, mesmo que ela venha com as intenções contrárias aos projetos de Deus, Deus ainda continua sendo Deus. Eu vou poder honrar a vida daquela pessoa, não por aquilo que ela é, mas por aquilo que Deus fez na minha vida. Por isso que eu amo meu semelhante, porque Ele fez algo em mim, então Ele pode fazer algo em você, naquele e no outro. Meu Deus, eu sei o que Ele fez. Eu estava inundado em um charco de lodo, eu estava envolto no pecado e achava que vivia bem, mas quando Ele me abriu os olhos, me disse: continua a alma. Só me restou dizer que eu te amo, só me restou dizer que eu te amo, só me restou dizer que eu te exalto, só me restou dizer: Espírito Santo, não tem ninguém maior do que você. Por isso que Ele começa a declarar: eu te amo, começa a declarar o quanto você o ama, o quanto você deseja. Feche seus olhos, Ele vai começar a pegar você, é pelo amor, é pela vontade do seu coração rendido na presença dEle. Você foi gerado no amor e você é amor. Porque se você não estiver na semelhança do amar da sua alma, tem alguma coisa errada. E se a tua natureza é amar o seu próximo, se a sua natureza é dispensar amor, mesmo por aqueles que te feriram, eu não acredito também que alguém não possa perdoar o outro porque foi ferido tão abundantemente. Alguns dizem assim que as marcas permanecem para que você não possa se esquecer. Pode até ser, mas eu acredito em um Deus tão poderoso que até as marcas desaparecem. Eu consigo olhar de volta para aquela pessoa de uma forma tão amável, tão santa que eu não consigo mais ver as imperfeições dela. Não. Muitas vezes o Senhor nos coloca como que gelo no coração para que nós fiquemos num tratamento com aquela ou com essa pessoa. E não é nós que fazemos isso, é o Espírito Santo que faz isso, porque o Senhor está tratando com ele ou com aquela. E quando o Senhor, no devido tempo, conhecendo o coração dos servos que verdadeiramente acreditam no amor de Deus, se predispõe, Ele tira então o gelo do seu coração e você começa de novo a trazer o aconchego. Sabe aquela disciplina que você dá para o seu filho? Coloca ele no quarto, mas você está com o teu coração arrebentado, você não queria deixar ele ali, você fica, quando é criança, meu Deus do céu, meu Deus, e a criança começa a chorar e você está mais arrebentado do que a criança que você colocou ali. Mas você sabe que tem que ser aquele tempo. Então esse tempo existe, nisso eu acredito, nessa separação momentânea, para que a pessoa seja trabalhada por Deus. Mas eu acredito mais do que isso, que depois que ela levanta do cantinho do castigo
ela vai ver o quanto aquela pessoa ama, ela não vai querer mais abandonar. Eu não sei se você já teve a experiência do filho que apanha e depois ele vem todo doce e vai se encostando em você, e ele deita em você. Ele não procura o oposto que bateu, não, ele procura a pessoa que bateu mesmo. Ele vai encostando e ele fica tão rendido, porque ele sabe que, na verdade, aquele foi um amor duro. Não foi um amor manso, mas foi um amor vindo da parte do Pai. Sabe, a nossa natureza é amar. Conta-se que alguém estava na esquina, e essa foi a história que eu contei para eles, pronto para ir para a igreja, esperando a sua carona para passar. Era um homem de Deus e era um dia chuvoso. Ele estava parado na esquina esperando, e ele viu uma poça de lama no chão, e ali ele viu que mexia a lama. Quando ele olhou, tinha um escorpião dentro da lama, e o escorpião se afogando na lama. E ele ficou olhando aquilo, e ele viu que aquele escorpião começou a se torcer e morrer na lama, porque não conseguia sair da lama. E ele ficou compadecido, porque aquele escorpião estava morrendo afogado. Ele viu a agonia, ele ficou, e ele levou a mão para tirar o escorpião. Quando ele levou a mão, o escorpião picou ele. Sabe, queridos, quantas vezes você vê pessoas morrendo no ministério, na vida pessoal, em circunstâncias adversas, e você vai para ajudá-las, quando você menos espera, elas te traem, elas dão uma picada. Sabe qual foi a reação daquele homem? Ele tirou a mão rapidamente e novamente o escorpião caiu na água. Muitas vezes a gente sai de perto, já não quer mais nem saber de mais nada. Mas se o nosso coração está cheio da plenitude de Deus, a coisa começa a mudar. E quando ele ficou ali olhando, doendo, quando ele viu o escorpião de novo, estava torcendo e morrendo afogado. E lá foi ele de novo levar a mão de novo para tirar o escorpião daquela poça de lama. E quando ele levou a mão, mais uma vez o escorpião picou. Quantas vezes você tentou ajudar pessoas, tentou restaurar o seu casamento, restituir a sua família, a sua casa, seu ministério, e de repente parece que alguma coisa vem, bum, e arrebenta você no meio. Meu Deus, ele chacoalhou a mão e caiu de novo o escorpião ali. E quando ele fez isso, alguém na esquina gritou: seu maluco, seu doido, você não sabe que essa é a natureza do escorpião? Toda vez que você levar a mão sobre ele, ele vai te picar. E ele disse: a minha natureza é amar. A minha natureza é amar. Porque o servo de Deus sabe qual é a natureza dele. Quando nós começamos a entender isso, é porque nós começamos a entrar num nível mais alto no que se refere a percebermos o amor de Deus sobre nós. Então não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o episódio que você está vivendo, a grande verdade é que você vai estar sempre disposto a amar as pessoas, a liberar amor, porque se não tiver amor, de nada adiantará. Você pode falar em línguas estranhas, você pode até vir e orar por alguém e expelir os demônios dela, você pode fazer tantas coisas, porque é o nome de Jesus que tem poder. Essa semana eu coloquei: eu determino em nome de Jesus, e falei a respeito de vitória. Algumas pessoas questionaram e falaram assim: eu não gosto muito desse termo, eu determino. Parece que você está mandando Deus, você manda em Deus. E eu disse assim para uma pessoa ainda ontem, eu disse: quando você vai expelir o demônio de alguém, você chega e fala assim: por favor, demônio, sai? Ou você chega com autoridade: sai no nome de Jesus? Não, nome de... Então, porque você está determinando, a autoridade está sobre vós. O nome de Jesus tem poder para fazer muito mais. Os montes vão ser transportados. Embora esses dias, pastor, a minha oração tenha sido contrária. Minha oração tem sido assim: Senhor, se o Senhor me der fé para que eu possa ter o tamanho de uma montanha nessa fé e transportar um grão de mostarda, já está bom demais. Eu estou trocando porque já está bom demais. Sabe, às vezes a gente não consegue entender a dimensão daquilo que Deus quer fazer. E quando nós não queremos acreditar naquilo que Deus quer fazer, então nós não temos autoridade para determinarmos. Nós não entendemos que é no mundo espiritual que nós estamos liberando uma palavra de autoridade, porque não é no nosso nome, é no nome de Jesus. E nós não conseguimos entrar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas através do amor não. Quando você está cheio de amor, não importa o teu português, você pode falar glória, problema, bicicleta, você pode falar chiclete, não tem problema. Você pode falar o Senhor saracura, 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 não tem problema, porque Ele vai curar e vai sarar, porque a autoridade está revestida na sua vida, porque você exala amor. Pode aplaudir o Senhor por isso. Sabe, quando você começa a entender essas coisas a respeito do amor, quando você começa a entrar nesse nível de entendimento, então você começa a perceber que tem segredos de intimidades que são só seus. Eu não sei se eu já comecei a pregar, mas eu acho que sim. Tem alguns segredos que são só seus. Existem algumas coisas que Deus fala com você no seu quartinho de intimidade. Não existem alguns sonhos, algumas coisas que você tem no teu coração, não como ambição, mas como sugestão do céu à sua vida, que parece até ambição. Eu vou ser um pastor conhecido nas nações. Meu Deus,
eu vou cantar para as multidões. E a gente começa a ter algumas sugestões dos céus. E não sei se você já percebeu que algumas dessas coisas que o Senhor coloca no nosso coração, enche no nosso peito, às vezes a gente já fica tão acelerado, porque foi naquele dia que o Charadas pegou, foi naquele dia que você entrou no quarto e ele começou a falar de uma forma tão pontiaguda que você não aguentou, e aquele segredo que era só teu, aquela coisa, aquele projeto tanto que era só teu, você não aguentou e começou a contar para a irmã Mariazinha, para o irmão Chiquinho, contou para o Pedrão Ciumento, contou para o, foi contando para o homem, o irmão, a irmã da dom de línguas comprida, e foi contando, e quando você menos percebeu, aquilo que era segredo, aquilo que era só seu, tornou-se público e vazio, e alguém começou a tomar aquilo que era seu, e as coisas começam a se confundir, e parece que Deus tinha falado tão sério com você, e você fala, puxa vida, sabe, o rei Ezequias, depois de ter exercido um ministério tão forte no seu reinado, depois do Senhor ter dado a ele condições de viver mais 14 anos, ele faz uma coisa muito errada. Ele permite que os seus inimigos conheçam os segredos, e ele mostra todas as suas recâmaras, as suas muitas riquezas que o Senhor tinha dado, eram segredos de Deus. O Senhor havia feito aquele homem próspero, mas era para que o Senhor fosse glorificado, era algo da intimidade, e nos diz a palavra que depois daquele momento ruiu-se então o seu reinado. Ele perdeu por causa da intimidade que foi revelada. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo? E é por isso que eu estou falando isso. Não desiste não. Não desiste não. Eu sei que alguns segredos você parece que, puxa, eu acho que eu escutei demais. Não era Deus, era coisa da carne, eram os homens. Desiste não. E os próximos segredos guarda no teu coração, confidencia, talvez só para o seu pastor, e olha lá se você ainda tem que confidenciar para ele ou para ela, mas de preferência que fale talvez só com a sua esposa ou com o seu esposo. Guarde, espera o tempo oportuno, a semente ela fica escondida, sabe? Falo isso como testemunho de vida. Eu sou muito transparente das coisas que eu vou viver. Por inocência eu conto para todo mundo o que está acontecendo. E eu começo a perceber que algumas pessoas começam a entrar com um âmbito muito diabólico, de ciúmes, de contenda. Aos longos desses 22 anos eu vi isso acontecendo muitas vezes. E nesses últimos dias o Espírito Santo falou assim: alerta a minha igreja, porque você não é o único. Tem muita gente que está compartilhando sonhos que não devem ser compartilhados. Se você sonhou é porque você estava dormindo. Por que você está querendo agora acordar os outros com o teu sonho? O sonho é teu. O sonho é teu. Guarda no seu coração. Libera sim as palavras de que você acredita do que vai acontecer, mas não conta o que realmente o Senhor te contou, a não ser que Ele fale que é para você falar, para que você possa caminhar e dar o próximo passo. Eu estou falando isso aqui no Espírito. Ele mandou dar esse recado para vocês logo na abertura realmente. Tem pessoas aqui que sucumbiram nos seus ministérios. Tem pessoas aqui que sucumbiram na sua vida material, porque não souberam guardar algumas coisas, porque não souberam ficar no zelo do Senhor. Foram traídos, foram usurpados. E aí parece que agora não dá para acreditar em muitas pessoas mais. Agora não dá para confiar mais em coisas relacionadas ao meio cristocêntrico, eclesiástico ou evangélico, não importa o que você quer usar como termo. Tem hora que parece que nós temos acesso a Deus. É o tema dessa mensagem, que eu quero colocar mais forte ainda no seu coração, dentro desse manto, dessa unção que o Senhor está nos posicionando. Eu quero dizer para você que nem tudo que está se tornando turvo aos teus olhos, obscuro, escurecido, são nuvens negras relacionadas ao seu pecado, relacionadas ao seu problema. Não, nem tudo é. Porque se você buscou o endereço do céu, se você buscou o endereço do coração do amado da nossa alma, presta atenção no que eu estou te falando, tem nuvem de glória cobrindo você. Você que não está discernindo que é Deus que está falando. E quando a nuvem de glória toma, você às vezes parece que está inerte, você não sabe se vai, se fica. Você fica tão sem direção. Mas como, pastor, Deus não dá direção? Ele dá.
Mas a nossa carne é tão fragilizada, é tão enfraquecida, que ela não suporta o peso de sua glória. Então nós ficamos como que bobos diante das circunstâncias, até que as coisas começam a se ajustar. Eu não sei se você já teve aquele momento em que levanta de uma vez e escurece a vista assim, né? Acho que isso acontece quando a gente está ficando de cabelo branco assim, meu Deus do céu. Mas a gente levanta daquela escurecida de vista, e você fica um tempinho para... Você já percebeu que a primeira situação que você cria é procurar um lugar para se apoiar? Você já percebeu isso? Eu me lembro de uma ocasião que eu vivi isso, e eu estava na beira da pia, e a primeira coisa que eu fiz foi levar a mão para apoiar na pia, só que na pia tinha um garfo, e eu espetei a minha mão, aí doeu 2 vezes, e eu fiquei com a mão assim, fiquei inseguro, e minha perna parece que bambeou mais do que o natural, porque parece que meu medo era de cair, mas já estava clareando as vistas. É essa sensação que nós ficamos quando nós estamos no meio da glória. Nós levamos a mão nos lugares que nós não deveríamos levar. Não é tempo de você querer se mover, não, deixa Ele mover por você. Você está entendendo? Porque quando você está buscando a manifestação no que se refere à unção, aos dons específicos, é você que está agora como canal. Mas quando Ele vem, você não precisa fazer nada, é Ele quem faz. Essa é a diferença do peso da glória. Quando o cabode chega, quando Ele entra na sua vida. Então eu estou dizendo para você como profeta essa noite, na abertura dessa festividade do 3º ano, que também é um número bastante profético. Grande verdade é que, eu nem vou falar o que a numerologia bíblica fala, porque senão vocês poderão se assustar. Deixa vocês passar primeiro esse período. Mas eu quero dizer para vocês que a gente começa a entender algumas coisas em Deus quando nós ficamos na dependência dEle. Quando nós começamos a entender o que é um acesso verdadeiro, o que é que realmente Ele quer fazer conosco. Sabe, quando nós começamos a multiplicar aquilo que Ele nos dá para abençoarmos vidas, nós começamos a receber muito mais dEle. E nesse recebemos muito mais dEle, aquilo que nós multiplicamos se torna muito mais forte do que quando nós retimos em nós mesmos. Só que para nós multiplicarmos, primeiro nós não podemos contar o que nós queremos multiplicar, nós guardamos no coração, até que aquilo seja amadurecido de uma forma tal, em que a manifestação de Deus vai gerar então as condições em que tudo que está ao seu redor vira morte, mas você não, é colocado num cesto, é preparado para cair do lado da casa de Faraó junto à sua filha, e então ser adotado por um propósito e ser criado por aquilo que Ele mesmo quer quem cria, sua própria mãe. Eu estou dizendo que Deus vai criar situações para levar você a um lugar de vida, mesmo sendo perseguido pelas assolações da morte, porque Ele te esconderá. É diferente isto. É diferente isto. Não é só com Moisés que isso aconteceu. É diferente isto. É conosco hoje. No período da graça nós começamos a entender melhor essas coisas. Abra comigo o Salmo de número 137, verso 1 apenas. Sabe, eu acredito tanto que o Senhor tem feito coisas tremendas, está fazendo coisas tremendas nesses dias, que eu tenho percebido que o acesso a Deus parece que está mais fácil nesses dias. Verdade. Embora em alguns lugares a gente chega e parece que o céu está meio de bronze, e a gente tem que romper aquele céu para as coisas acontecerem. Mas eu aprendi uma coisa: a unção ela precisa de tempo para poder começar. Quando nós não ficamos preguiçosos, quando nós não queremos sair logo da presença de Deus, você vai entrando num nível maior, e você vai conquistando aquilo que Deus tem para a sua vida. Então assim, se nós começarmos a entender aonde Deus quer nos colocar, então nós vamos começar a receber aquilo que de fato Ele tinha para nos dar. Muitos cultos que vocês entram, que nós entramos e saímos deles insatisfeitos, não foi porque necessariamente o pastor ou a igreja estava em pecado, mas é porque nós, como corpo de Cristo, não entendemos que deveríamos investir muito mais tempo naquele momento em Deus. Quanto mais tempo você investir, meu Pai, quanto mais tempo você entrar, chora, cantará, balaba, mas nele você vai querer ficar. Sabe, nós temos sido alinhados por Deus nesses 3 anos últimos, e
talvez nos últimos meses, muito mais do que nunca, o Getsemane tem sido tremendo. E nós, quando menos percebemos, estamos na presença do Pai mais uma vez. E a gente não percebe que às vezes é o dia inteiro orando, mas não dá vontade de sair dele. Você sai dali, o problema continua o mesmo, igualzinho, talvez até um pouquinho pior. Mas você sai dali tão cheio da vitória, tão guarnecido pelos escudos da fé, tão protegido pelas couraças da justiça, tão tomados, sabe, por aquilo que Deus tem para com as nossas vidas. Você começa a entender, é disso que eu estou falando. Por isso, nesses 3 dias, queridos, não se preocupa não, Deus está fazendo. Mas não desista de ficar na presença dEle, não. Não desista não. Sabe por quê? Porque senão você vai começar a viver de sentimentos de saudosismo. Olha o que nos diz a palavra no versículo de número 1 do capítulo de número 137 de Salmos. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos e lembrávamos-nos de Sião. Eles estavam sentados à beira do rio Eufrates e do rio Quebar. A grande verdade é que no contexto, eles saíam com seus instrumentos de corda e penduravam nas árvores, nos salseiros, à beira dos riachos, aonde as fontes brotavam as águas. E ali eles trabalhavam como escravos, porque eles estavam aprisionados, o povo de Deus, na Babilônia. Meu Deus, por que nós, servos de Deus, ficamos tantas vezes aprisionados por circunstâncias? Não é verdade? Você fala, Senhor, a tua palavra nos traz tantas promessas, nos traz tantas verdades, nos traz tantos elos de vitória. São mais de 8.500 promessas. Senhor, por que algumas coisas tomam a minha vida e me afundam mais? Parece que quanto mais eu oro, mais a coisa fica estreita, e fica mesmo. Porque você não está mais naquele nível que você estava, você entrou numa dimensão mais profunda. Agora você está enfrentando demônios maiores do que aquele que você enfrentou, você já nem percebeu. Mas aqueles do início já caíram todos. E você começa a não compreender por que na sua casa, parece que só na sua casa que as brigas continuam. Parece que só na sua vida é que a tua empresa não rompe, o teu trabalho não dá certo. Parece que só na sua história que os filhos são desobedientes. Parece que só que na sua igreja que o ministério não rompe. Parece que só na tua história de vida que as coisas não dão o sucesso que alguns ministérios te apresentam. Parece que algumas coisas estão contrárias. Por que isto? Por que a Babilônia na sua vida? Então você começa a olhar somente para aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus era, por aquilo que você já viveu. Você já se pegou falando de cultos que vocês passaram? Lembra daquele dia, daquela vigília, aquele saudosismo? Você lembra do culto quando nós cantávamos no inário ainda? Alguns vieram das igrejas mais históricas e as irmãs do grupo do círculo de oração, elas cantavam mais alto que qualquer outra coisa. Meu Deus do céu, havia umas coisas meio desafinadas no meio, mas Deus vinha, você lembra? E você começa a falar disso. Lembra do irmão Ambrósio, que contava com textos bíblicos errados, trocando os nomes dos homens de Deus? Chamava Gênesis de Genésio, de Êxodo de Exodó. Você lembra dessas coisas? E você começa a viver dessas coisas assim. Aí você fala, eu me lembro o dia que eu me converti. Na verdade, eu me lembro. E aí você começa a falar, puxa, aquele dia Deus me pegou e foi assim, assim. E você começa a contar e dá um gozo, na verdade, irmãos. Dá uma saudade. Dá uma saudade. Dá uma saudade. Sabe, é porque nós nos perdemos naquilo que Deus tinha para os nossos dias agora. Não é pecado nós nos lembrarmos das coisas, não. Mas a grande verdade é que nós deveríamos continuar sempre avançando naquilo que era o alvo. E nós nos perdemos por algum momento da nossa história ministerial, na nossa vida eclesiástica, na nossa vida de filho. Nós começamos a achar que nós não éramos tanto filho assim. Então os nossos olhos começaram a brilhar para o carro novo, para a casa própria, que também não é pecado. Mas nós começamos a criar alguns mantos de idolatria sobre a nossa história de vida. Começamos a valorizar muito mais as nossas vestimentas, que também não é pecado. Mas nós começamos a trocar os valores. E nós começamos a
sem perceber, a esfriarmos na fé. Nós vimos no culto de oração da terça-feira, nós vimos no estudo da quarta-feira, nós vimos na célula, no grupo da casa da irmã Chiquinha na quinta. Na sexta-feira nós queríamos pregar na feira. No sábado a gente queria estar na casa do pastor roubando comida da casa dele. No domingo a gente queria estar logo de manhã no ensino bíblico, à noite na igreja. E quando chegava o final do culto não tinha mais nada. Ai, que vontade. Irmãos, vamos sair juntos e tomar um sorvete ali, vamos comer uma pizza, porque o primeiro amor, ele era tão intenso nas nossas vidas. Não é verdade, irmãos? Muitos de nós vivemos isto. Então não é difícil entendermos a Babilônia que eles também estavam vivendo, porque eles ficaram aprisionados por fracassos, de esquecerem quem era Deus, de não adorarem somente ao Senhor. Então o Senhor permitiu que os seus inimigos os assolassem, os aprisionassem. Sabe o que me faz lembrar de Abacuque? Por meio da minha torre de vigia, e verei que respostas eu tenho do meu Deus. Só que quando Abacuque ele começa a encontrar a resposta, ele diz: ah, Senhor, quando o Senhor passa, os montes se contorcem, as águas se levantam, espumejam os mares. Ah, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que não haja mais vaca nos currais, mesmo que não tenha mais nada, tudo possa ter se perdido, seja só eu, Senhor. Mesmo que tudo, mesmo só eu, Senhor. Então nós começamos a compreender que há um contexto sobre as nossas vidas de que quando nós ficamos ausentes daquilo que Deus era sobre nós, nós começamos a viver o tempo da morte. E sabe, a Bíblia nos diz que melhor é a casa onde há pranto e dor do que a casa que existe alegria. Sabe por quê? Porque na casa onde há pranto e dor, as pessoas começam a perceber que, puxa vida, é sério esse negócio. As pessoas ficam abatidas. Particularmente gosto muito de pregar evangelismo nos velórios. Meu Deus, até aquele que não entendeu nada aceita Jesus na hora. É verdade, até o capeta que está lá aceita Jesus na hora. É uma coisa doida. No velório a coisa acontece. Todo mundo fica desesperado. Será que eu vou? Será que eu não vou? Como é que é esse negócio aí? As pessoas ficam tocadas. Alguns, é claro, talvez pelo motivo daquela perda, ficam um pouco revoltados até com Deus. Mas na sua maioria não. Na sua maioria as pessoas ficam abertas, porque elas estão com o coração, com sentimento fúnebre. Toda situação que Deus nos leva pode gerar em nós um sentimento fúnebre. Então eu quero dizer para você, não tenta argumentar com Deus, nem contra-argumentar. Sabe, quem muito argumenta é muito ruim de arrependimento. É muito ruim de arrependimento. As pessoas que querem justificar as suas faltas, as suas falhas, elas não conseguem dar o próximo passo, porque elas têm resposta para tudo. Você já tentou aconselhar pessoas que tudo ela quer explicar? Ela usa a Bíblia, inclusive. Ela fala, não, ela pega um texto para o seu contexto pessoal, fora do contexto bíblico, que faz dele de um pretexto, e diz, não, a Bíblia diz nada. Seu sem vergonha, seu safado. Isso é você que não está vendo. Dá vontade de socar, e o camarada não está percebendo, porque nele não existe um coração ainda fúnebre. Nele ainda não existe um sentimento de saudosismo, de reconhecer quem Deus era na vida deles. Sabe o que acontecia? Olha que coisa impressionante. Você já passou por episódios em que você está detonado, que você está arrebentado, e alguém chama você para orar? Aquele dia que a tua oração é pior que a oração de 1,99. Verdade. E naquele dia que você orou, você está orando aqui, mas você está preocupado lá com aquela situação, você está acabado. E você orou, daqui a pouco a pessoa está, eu recebi um milagre, porque não é você, é o Senhor. É verdade. Você já experimentou isso? Eu acho que só eu experimentei isso, mas assim, aquele dia você começa a perceber que Deus continua ainda honrando a sua vida, sabe? Porque na verdade Ele continua sendo Deus. Existe uma regrinha muito simples que nós já conhecemos, uma regra que todos nós vivenciamos: você sem Deus é morte, você com Deus é a vitória. Deus sem você continua sendo Deus. Só que muitas vezes nós esquecemos que Ele é Deus. E quando nós começamos a nos esquecer que Ele é Deus, aí nós começamos a nos perder. Mas é chegado o dia, e essa noite é esta hora que o Senhor está falando para nós. Ele vai começar
a colocar na tua memória aquilo que realmente te traz esperança. Aquele culto que um dia marcou a sua vida. Aqueles amigos que nunca se esqueceram de você. Sabe, nos momentos mais difíceis que nós percebemos de fato quem nos ama, quem realmente ora por nós. É nos momentos de maiores angústias, de maiores tribulações. Não importa se você é que está errado ou que está certo, independe da sua, mas você está vivendo, você começa a perceber quem realmente te ama. E é nessa hora que você começa então a perceber quem Deus é na sua vida. E quando você começa a perceber, você começa a exercer de novo, mesmo nas tuas angústias, com o coração apertado, as coisas começam a acontecer. Olha o que acontecia com eles. Eles eram escravos, Filipe. Eles foram levados como escravos. E os soldados diziam assim: leva os seus instrumentos de corda, leva os seus violões, as suas harpas, leva o que vocês tiverem. Porque lá no trabalho, quando vocês estiverem sendo açoitados pelo nosso chicote, nos intervalos nós vamos querer que vocês alegrem o nosso coração cantando os cânticos que vocês cantam para o seu Deus. Sabe por quê? Porque não é o ambiente que faz com que a presença de Deus venha, é você que faz com que a presença dele venha. O importante nesse lugar é você, não são as paredes, não é o ar-condicionado, não é o pastor Edneu, não é o teclado bonito, nem o Felipe cantando. Não. É por nós, é por nós. E quando você começa a cantar a Deus, e eles cantavam, e eles diziam assim: como poderemos adorar o nosso Deus, o qual nós abandonamos, e por isso nós somos presos, e agora somos escravos, e por causa da nossa falta, por causa da nossa falha, nós estamos aqui. Como agora, no lugar da nossa ruína, nós vamos adorar o nosso Deus? Sabe aquela hora mais difícil, você não tem vontade de orar, cara. Você não tem vontade de... Aquele momento você fala: cara, eu vou empurrar tudo, eu deixo tudo de lado. Você não é o único, todo mundo passa por isso. É isso que eles estavam vivendo. Era isso que eles estavam vivendo. E sabe qual era a fala? Como eu posso adorar o meu Deus em um lugar como este? Mas eles eram exigidos a cantar e não adorar. E nos diz a palavra que então eles iam para a beira do rio. E quando eles ficavam junto ao rio, eles ficavam escondidos em meio às taboas, para vocês entenderem, as plantas aquáticas. E ali sim, escondido dos soldados, historicamente falando, eles adoravam. Aí eles começavam a cantar: ó Senhor, Tu és o meu lindo, és o amado da minha alma. E eles cantavam aquilo que Deus colocava no coração deles. E aí o Senhor os visitava ali. Mas sabe qual era o lugar que eles ficavam, pastor Fred? O lugar mais perigoso, em meio às argilas, e aonde os crocodilos ficavam para se alimentar de suas presas. Sabe qual é o momento que você mais encontra Deus? É o momento que você está vivendo o seu maior perigo espiritual. Quando você está vivendo aquele momento que você fala assim: agora não dá mais, agora não tem mais jeito. E aí você começa, no meio daquelas fogo cruzado, a adorar o Senhor. Quando o leão se levanta, o urso vem uma força sobrenatural. Sabe, nesses dias o Senhor está recompondo os cabelos espirituais de Sansão sobre a vida de muitos como ministério. Porque vocês vão derrubar muito mais nesse tempo do que quando vocês estavam achando que estavam vivendo uma vida espiritual altíssima e elevada. O Senhor está dando uma nova oportunidade nesse dia à igreja dele. É isso que está acontecendo. Uma nova